tarde, boa noite, sei lá que horário que vocês vão ver essa meleca desse trem. Conforme eu prometi para vocês, nós vamos começar a praticar com HP12C. Eu vou, nesse primeiro vídeo de hoje, eu vou estar explicando as principais teclas para poder permitir que vocês consigam fazer as operações básicas e depois a gente vai aumentando o grau de utilização dessa máquina, que requer prática, requer paciência, requer perseverança da parte do seu usuário. O aluno tem que ter uma coisa em mente, que quando ele resolve que ele vai utilizar HP, o ideal seria que ele se distanciasse da científica, porque se ele não forçar um pouco a mente dele, se ele não fizer um pouco de prática com essa calculadora, ele vai preferir ficar utilizando a científica o tempo todo. A científica ela é mais natural para o aluno usar, porque ele vem do hábito desde quando ele teve acesso à primeira calculadora. Como a HP12C ela tem uma metodologia de inserção e de cálculo diferente, a pessoa fica meio que receosa de estar fazendo uso dela e não conseguir fazer o cálculo da maneira correta. Mas vocês vão ver que isso é besteira e que é só praticar, ter paciência, não desanimar. E quando você tirar sua HP da pasta, da bolsa, você olhar como se fosse a melhor ferramenta que você poderia ter na mão para poder estar trabalhando na área financeira, tá? E realmente ela é uma das melhores, né? O que acontece? Existem várias outras calculadoras financeiras, algumas até mais sofisticadas, com mais recursos, mas ela é o pé de boi. Ela é aquela que praticamente todo o estudante dos cursos de administração, contábeis e economia, ou profissional dessas áreas, ele acaba fazendo uso, né? Então a gente tem que praticar, tem que começar a brincar com ela. E aqui hoje nós vamos começar a quebrar esse ranço natural que a pessoa tem quando ela começa a usar um HP12C e ela percebe que ela vai ter que reaprender a fazer um monte de coisa, tá? Então nós vamos dividir isso aqui em alguns momentos. Eu vou estar explicando para vocês algumas funções básicas para vocês configurarem a calculadora, o que você vai fazer com o que, né? Como que você vai fazer, e a gente vai quebrando esse rançozinho, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro módulo vai começar a seguir. Vamos lá, vamos começar a nossa série para poder aprender a trabalhar com HP12C. Hoje nós vamos começar aprendendo algumas funções básicas dela, as principais teclas que nós vamos estar trabalhando, o que essas teclas fazem e qual tem que ser a meta da pessoa que começa a trabalhar com essa calculadora. Trabalhar com HP12C significa abandonar de vez a científica. Como ela trabalha com uma notação diferente, ou seja, os dados e as operações são processadas de maneira diferente, quanto menos você tiver contato com a calculadora científica nessa hora, melhor, porque senão você vai sempre ficar tentado a utilizar a científica e deixando de lado a HP. Isso é normal, porque ela traz uma forma totalmente estranha para a gente. Mas se você não se esforçar e não praticar, nunca que você vai conseguir
aprender e nem utilizar corretamente essa calculadora, essa ferramenta. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, esqueçam a meleca da calculadora científica. Tá? Se vocês têm um HP, não há por que andar nem com a científica na pasta ou na bolsa ou no bolso, onde vocês tiverem que andar. Então, primeiro passo é isso. Abandone de vez a científica e vão praticar. É só praticando que se aprende. É fazendo uma, fazendo duas, várias vezes. Quantas vezes forem necessárias para você fixar a operação e a sequência de inserção de dados. Tá? Então agora a gente vai começar a aprender quais são as teclas que a gente vai estar usando. Então nós temos aqui esse grupo de tecla, que eu vou dar uma sublinhada nele aqui. Sublinhando aqui as principais teclas que a gente vai aprender agora, que são essas 5 teclas aqui. E uma delas tem a principal função, que é ligar e desligar. Tá? Então, essa tecla ON, isso é natural, não tem nem que questionar muita coisa. Só que nós temos essas duas coloridinhas aqui, a F, que é essa meio amarelo, meio laranja, meio cor de barro, ela te dá a segunda função que vai estar nas mesmas cores, e a G, ela te dá a segunda função que vai estar nas mesmas cores, azul. Então, como que funciona? F vai adotar as funções que estão em cima. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, aqui nessa tecla N, nós temos a função amort, que é usada quando a gente está calculando a tabela price. Então, para poder facilitar a operação, você não tem que ficar repetindo vários dados. Essa função amort, ela é dada então com a utilização da combinação de tecla F, porque ele vai estar me habilitando a função superior, e em seguida a tecla amort. As teclas que são, as funções que são habilitadas com a tecla G, que é essa azulzinha, elas normalmente estão na parte de baixo, na parte inferior da tecla. Olha, então se a gente pegar essa aqui, CHS, ela tem a função date, que ela é muito utilizada no cálculo com a calculadora. Então, ON liga, F habilita as funções superiores, G habilita as funções inferiores. STO e RCL são teclas que vão habilitar ou inserir dados, ou desabilitar, recuperar dados das memórias que essa mocinha tiver armazenada. HP, ela permite 19 posições de memória. Então, não tem porquê que o utilizador comece a ficar anotando números, né? Então, encontrou um determinado valor que estava sendo calculado, armazene-o na memória, tá? Você só tem que preocupar o seguinte: se você limpar a memória, você limpou todo o conteúdo dela. Então, é muito útil quando você vai estar resolvendo, por exemplo, uma fração, onde você tem que resolver equações na parte de baixo, na parte de cima, e você não precisa estar anotando o resultado, basta que você utilize as teclas de memória. A STO, então, ela armazena, ela arquiva esses dados. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, até a 0. Então, a gente pode usar quantas memórias a gente quiser. Fernando, mas aqui eu só tenho 10, do 0 até o 9, eu só tenho 10 números. Mas aí você passa a usar a função do ponto. Então, ponto 1 significa que eu estou usando a memória na posição 11, o equivalente. Ponto 2, posição 12. Tá? Então, você pode combinar a utilização desse ponto para aumentar a capacidade de armazenamento da sua máquina. Aí a gente sabe que para poder guardar alguma coisa, a gente tem que recuperar alguma coisa.
Como que é feita a recuperação, então? A recuperação é feita através da utilização da tecla RCL com a tecla onde estavam armazenados os nossos valores que a gente precisava trabalhar. Então, ON liga, F função superior, G função inferior, STO armazena e RCL recupera esses dados. Tá? A outra sequência de teclas que a gente tem que conhecer, eu vou apresentar para vocês, mas vai ser um conjunto aqui de duas teclas que são muito importantes para a gente. E são essas aqui, olha, a tecla CLX e a tecla Enter. Essas duas mocinhas aqui, tá? Essas duas teclas, qual é a importância de cada uma delas? A CLX limpa o seu visor. E ela combinado com a F na sequência da CLX, observem que se eu não tivesse invadido aqui a parte da função superior, seria FREG. Eu limparia todos os registros dessa máquina. CLX eu só limpo o visor. FCLX eu estou limpando todas as memórias, mas o correto é falar FREG. Tá? A tecla Enter, ela é que vai me permitir inserir novos dados para que a calculadora comece então a fazer os cálculos necessários. Então, guardem bem, tecla REG ou tecla CLX, ela limpa ou a memória principal de todas as memórias, ou ela limpa somente o visor. A tecla Enter é a tecla que vai inserir novos dados para que a calculadora faça suas operações. Vamos lá, continuando então. A outra sequência de tecla que a gente tem vamos falar dessas teclinhas aqui de cima. Eu vou estar sem preocupar de tapar o que está na função superior, mas a gente vai estar trabalhando, porque por enquanto vocês estão aprendendo coisa básica da calculadora. Depois nós vamos inventar a moda, tá? Então, essa sequência de teclas que eu sombreei, que eu marquei aqui, y elevado a x, 1 sobre y, percentual, percentual variação, tá? E o percentual normal, elas têm importância porque vamos começar da direita para a esquerda, que é mais fácil. Percentual, vocês já conhecem a função de porcentagem das calculadoras normais. Você faz uso dessa tecla, então, quando você quer fazer um cálculo 10% de 100. O 100, Enter 10%, 10 vezes por cento, né? Então, a gente usa dessa maneira. Essas outras duas aqui, que eu vou estar separando aqui agora, elas têm formas de trabalhar bem específicas e lá na frente eu vou estar mostrando para vocês. Então, por enquanto, esqueçamos essas mocinhas daqui. Tá? Essa tecla y elevado a x é para fazer uma exponenciação. Então, eu quero encontrar o cubo de 3, por exemplo, que a gente sabe que é 9. Então, 3 Enter, 3y elevado a x. Então, eu vou estar entrando com o número que eu quero trabalhar com ele e, em seguida, o que vai acontecer com ele. A tecla 1 sobre x é a famosa tecla do inverso. É muito útil quando eu tenho que trabalhar em fração. Então, eu tenho 100 dividido aí por um termo que vai estar embaixo de 10 vezes 9, por exemplo. Então, eu faço o quê? Eu começo 10 Enter 9 vezes Enter. 100 dividido, né? Eu estou fazendo tudo invertido. 100 dividido. Depois que eu encontro o resultado, eu aperto a tecla inverso e ela vai me dar esse resultado como se eu tivesse feito da maneira normal. A tecla y elevado a x, ela tem aqui uma outra função
na parte de baixo. Né? Então ela tem aqui raiz quadrada de x. Opa! Então a calculadora, ela faz a raiz quadrada direta. Faz. A diferença dela para a científica é que as demais raízes não são feitas de maneira direta. Aí nós temos que lembrar sempre de algumas regrinhas matemáticas. A calculadora, então, ficou mais pobre com relação a isso? Não, porque a gente parte do pressuposto que vocês têm um conhecimento matemático, ao menos básico, para estar lembrando de algumas regras. Então, eu tenho como trabalhar a radiciação como? Eu sei que toda raiz é um número elevado a um expoente fracionário. Então, raiz cúbica é um número elevado a 1 dividido por 3. Raiz à quarta é um número elevado a 1 dividido por 4. E assim sucessivamente. Eu tenho como fazer, então, todas as utilizações que eu precisar fazer. Tá? Bom, a outra sequência de tecla são as teclas que a gente vai trabalhar na matemática financeira. Tá? Então, na matemática financeira, eu trabalho com essas mocinhas aqui. Então, nós temos da esquerda para a direita a tecla N, que representa período, a tecla I, que representa a taxa, a tecla PV, que representa valor presente, a tecla PMT, que representa parcela, a tecla FV, que representa o valor futuro, e a tecla CHS, que me permite mudar o sinal. Por que a mudança de sinal é extremamente importante no cálculo financeiro? Porque a HP trabalha como se fosse fluxo. Então, valores de entrada, em geral, são valores positivos. E valores de saída, porque um tem que ser inverso ao outro, são dados com sinal negativo. Ou seja, eu estou fazendo o caminho contrário do que eu precisaria fazer. Tá? Então, lembrando isso, você entra com o primeiro termo em geral positivo e o último termo ou o segundo termo, você tem que usar a tecla CHS para poder estar fazendo essa mutação, mudar o sinal do termo que você está colocando ali. Depois disso, a gente tem a tecla EX, que é essa mocinha aqui, que é muito importante porque a combinação dela com a combinação da tecla STO é que vai me fazer aparecer esse Czinho aqui, olha. Então esse Czinho que eu vou estar circulando aqui para vocês, ele é inserido no visor ou programado no visor da sua calculadora através das teclas STO, EX. Tá? Se eu não tiver com o Czinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar essas duas combinações para poder estar fazendo a liberação do trabalho dela com juros compostos. Bom, tirando isso, a gente tem os operadores, que são mais ou menos, a multiplicação e a divisão. Nós não temos nem que preocupar em comentar muito sobre esses operadores que todos vocês já conhecem. E depois disso, a gente tem o que? As teclas numéricas propriamente ditas. Tá? Teclas numéricas são aquelas teclas que todos vocês já conhecem e que adoram estar utilizando, estar fazendo. Então eu vou digitar o número qualquer, eu uso essas teclas numéricas e em seguida eu utilizo a tecla Enter para colocar esse número à disposição da minha calculadora. Só que nem sempre só isso eu preciso para poder estar fazendo esse trabalho. Eu tenho que preparar essa máquina para poder estar utilizando
o sistema de data do nosso país, que é dia, mês e ano. Olha, se a minha calculadora não está com isso aqui no visor, significa que se a gente precisar de trabalhar com data, ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir resolver da maneira correta, porque na nossa nomenclatura o dia vem primeiro, né? Em seguida vem o mês e por último é que vem o ano. Na nomenclatura americana é o contrário. Primeiro o mês, depois o dia e depois o ano, né? Então essa é a sequência que ela vem nativa. Como que a gente vai conseguir colocar essa função DMY lá em cima? Eu utilizo a tecla G e a tecla 4. Usei essas duas combinações, a minha máquina vai estar preparada para o sistema brasileiro. Outra coisa que a gente tem que preocupar. Já sabemos como colocar o Czinho, já sabemos como colocar o DMY, mas nós temos que ter atenção, porque não pode aparecer no nosso visor a palavra begin. A palavra begin significa que os juros vai estar sendo cobrado no início do período. E a gente tem que colocar, né, a situação que os juros é capitalizado sempre ao final do nosso período. Então, se tiver o begin aparecendo aqui no visor, a gente tem que usar a seguinte combinação de tecla. Observem aqui que é a tecla G mais a tecla END, que significa que eu vou trabalhar com a capitalização ao final. Tá? Voltando então a falar das nossas teclas. Eu vou convidar vocês para poder prestar atenção nessas teclas que eu vou marcar, mas observando principalmente a parte que está no lado de baixo da tecla, ou seja, aquilo que está em azul. Observem que nós temos várias funções aqui que são acionadas pela tecla G. Então, essa tecla G, ela vai me permitir trabalhar, primeiro, com os módulos estatísticos que estão aqui, embaixo da Enter, embaixo do zero, embaixo do ponto, embaixo do somatório, embaixo do 3, embaixo do 2 e embaixo do 1. Aqui eu trabalho então com funções estatísticas da calculadora. Eu quero discutir mais com vocês, porque a estatística vocês já passaram. Depois vocês vão ter oportunidade de vir praticando, porque a gente vai sempre colocar algum exercício que faz uso dessa combinação de tecla com vocês. Vamos observar então isso que está aqui nessas teclas de cima, tá? Principalmente aqui, olha. Vamos esquecer, portanto, então, temporariamente as outras teclas, porque eu quero mostrar para vocês funções de data, que são funções bem interessantes nessa calculadora. A tecla, então, Date, quando eu aciono o GDate, significa que eu vou fazer cálculo com data. A tecla G é X ou G, delta, Y, aqui olha, na parte de baixo vocês vão ver um delta Y. Eu preciso saber quantos dias existem entre uma data e outra. Ela me mostra isso de uma maneira bem tranquila. Mas a HP nos permite fazer conta de diferença de dias entre datas de uma maneira muito fácil, muito intuitiva. E vocês vão ver isso aí. Outras funções acionadas pela tecla G a gente tem e vão ser muito úteis, principalmente na hora de trabalhar com fluxo de caixa e na hora de trabalhar com TIR, tá? Fora outras situações, como eu disse, da cálculo da taxa price, da tabela price, a gente faz uso tanto da parte
do F, do laranjinha, quanto da parte do azul e da parte de números normais. No próximo bloquinho nosso, nós vamos começar a fazer algumas outras contas. Começar a fazer literalmente contas para que vocês percam o medo e o ranço da HP. Com isso que foi falado nesse bloco, vocês começam a conhecer a HP. Já podem cumprimentá-la, falando que é um prazer danado trabalhar com ela, porque se depender de mim, é com ela que vocês vão acabar trabalhando e convivendo mais. Aqueles que não têm a HP 12C, não que é obrigado a ter. Eu só vim ter minha calculadora financeira durante a pós-graduação. Durante a minha graduação toda, eu sempre usei uma científica e consegui me sair bem, né? Mas a financeira facilita o nosso trabalho, facilita o nosso dia a dia. E fora que é um diferencial que vocês vão ter de chegar na concorrência do emprego e falar, não, eu sei utilizar a calculadora financeira. E vocês terem um destaque em função disso. Pode não parecer muito, mas algumas empresas dão extrema importância à correta utilização dessa ferramenta. E agora eu vou mostrar para vocês como se trabalha com algumas operações um pouco mais complexas. Nada que vá assustar, mas é operação que envolve a utilização de mais de dois termos. E eu vou pegar como exemplo aqui para vocês a seguinte situação. 10 dividido por 5 mais 3. A gente sabe que 10 dividido por 5 mais 3 é 10 sobre 8. Mas vamos fazer ela na calculadora para poder a gente visualizar. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou primeiro resolver o termo mais complexo e vou jogar na memória. E depois eu vou concluir a operação. Essa é uma das possibilidades. Existem outras possibilidades, tá? Então vamos começar aqui. 5 enter 3 mais. A gente sabe que deu 8. Estava desde o início previsto isso. Mas faz de conta que a gente não sabia. Vou jogar na memória na posição 5. Eu gosto muito da posição 5, que facilita. Primeiro termo eu mandei para 5. Se tiver que mandar um segundo eu vou para 6 e assim sucessivamente. E com isso eu não interfiro nos registradores, né, que a máquina utiliza com mais frequência. Então, ó, para jogar para a memória na posição 5, STO, olha lá, apareceu o STO lá no visor, 5. Beleza. Agora, então, eu vou pegar e continuar a operação. Resolvi a parte de baixo da fração, eu vou fazer a fração da maneira natural, que seria. Então, ó, vou limpar o visor, CLX, e vou pegar aqui, ó, 10, Enter, vou puxar da memória o resultado da minha operação. Como que eu puxo? Eu puxo com o RCL e o número da memória que eu trabalhei. RCL 5, que é o meu 8, olha lá. E vou colocar o operador dividido. Eu tenho então que o resultado é 1,25. Né? Como os americanos iriam dizer, então 1 e 1 quarto. Né? Vamos fazer de outra maneira? Vamos, nós podemos fazer de outra maneira. Vou limpar a minha máquina, FCLX ou FREG, né? Para poder limpar. A minha máquina está zeradinha, está zero bala. Eu vou fazer de uma outra maneira. 5, Enter, 3, mais. Encontrei o famoso 8. Eu sei que quando eu tenho já resolvidos os termos de uma fração, eu posso estar finalizando essa fração e se eu tiver que trocar algum termo de posição, ou na parte de cima ou na parte de baixo, basta que eu utilize a função inverso. Inverso, eu apresentei para vocês aqui, está no nosso segundo bloco, está na segunda linha, de cima para baixo, segunda coluna, tá? Então, eu já sei que dá 8,
E eu vou fazer a operação como se eu estivesse fazendo a operação inversa. 10 dividido. Fernando, mas era para dar 1,25. Vai dar. É só eu apertar a tecla 1 sobre x, que vai me fazer a operação inversa. Então, ó, 1 sobre x ao 1,25 aparecendo no nosso visor. Tá? Beleza, então vocês já sabem. Ah, eu tenho mais termos na parte de cima da fração. Não tem problema. Você escolhe qual termo vai resolver primeiro. Se você resolver primeiro a parte de baixo você aloca ela na memória e depois você recupera. Ah, se você resolveu primeiro a parte de cima e depois tem que fazer a parte de baixo, mesma situação, né? Então você trabalha da maneira que você precisa, tá? Isso aí é um ponto tranquilo. Vamos fazer um trabalho com data, né? E vamos começar a contar a partir de hoje. Vamos supor que hoje fosse um dia útil e eu estivesse dando aviso prévio para alguém que chegasse aqui para trabalhar comigo. A regra do aviso prévio é da seguinte maneira. Você tem, então, o aviso, ele começa a contar a partir de. Então, a partir da data de ciência que a pessoa se encontra no aviso prévio. Como eu vou dar hoje, então eu vou inserir a data de hoje. Como que eu insiro a data? Observem lá o D.NY. Então é dia, ponto, mês e o ano normal, sem nada entre eles. Olha, dia 14, ponto, 08/2016. 08/2016. Enter. Fernando, sumiu 2016. Não tem problema, ele está ali. 30 dias. 30. Eu não vou apertar o mais. Porque se eu apertar o mais, ele não vai fazer a conta da maneira correta. Eu tenho que apertar então a tecla Date. G e aquela teclazinha lá em cima. Olha. Então, G, apareceu o Gzinho ali, e o Date. Oh, que chique. Então ele já fez a conta. Que 30 dias a contar da data de amanhã vai acontecer no dia 13 de setembro de 2016 e, coincidentemente, é uma terça-feira. Observe, então, que de hoje a 30 dias vai acontecer no dia 13/9/2016, no segundo dia da semana, que é uma terça. O primeiro dia da semana é na segunda, e aí nós vamos até chegar no domingo, que é o 7º dia. E uma curiosidade que a gente pode ter é de descobrir, por exemplo, quantos dias nós vivemos, que dia da semana eu nasci, e é isso que nós vamos fazer agora. Primeira coisa, eu vou descobrir quantos dias eu já vivi. Eu vou inserir a data de hoje, 14.08/2016. Enter. Vou inserir a data do meu nascimento, 25.09/1964. Eu quero a diferença. Então vai ser delta DYS. G delta DYS. Olha, eu já vivi então 18.951 dias. Dia Paraná. Mas eu quero viver outro tanto desse. Ainda vou dar muito trabalho para os outros. E agora me vem a curiosidade. Apesar de eu estar lá no dia, eu não lembro que dia que era da semana que eu nasci, né? Normalmente a gente tem uma boa memória, mas não é tanto assim. Então vamos ver se a HP me responde que dia da semana que eu nasci, efetivamente. A gente pode escolher várias maneiras. Eu vou escolher a maneira mais trivial aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou inserir a data do dia anterior ao meu nascimento e vou somar 1. E aí ele vai me fornecer qual dia da semana que era. Então, limpando a máquina.
24.091964. Enter. Somando 1 para chegar no dia 25. 1. G. Date. Ah lá. No dia 25 de setembro de 1964, dia importantíssimo na história mundial, foi numa quinta-feira. E às 19 horas e 30 minutos nasceu esse gordinho simpático que está aqui conversando com vocês. Bom, por hoje a gente vai ficar aqui. Nós vimos então como usar as operações básicas e as operações com data. A criatividade que a gente tiver, a necessidade que a gente tiver, é que vai fazer com que isso fique mais divertido. Que a gente vai começar a pensar, será que ela faz desse jeito? Será que eu consigo resolver essa equação? Como que eu vou fazer isso? A gente se vê nos próximos episódios, onde a gente vai estar descobrindo um monte de coisa juntos. Eu espero estar despertando em vocês a vontade de estar participando desse mundo que é muito gostoso da gente estar brincando, que é o mundo da HP 12C. Um abração para vocês. Até mais.